Vamos imaginar que o lado do triângulo equilátero mede A. Então aqui também é A. Esse também será A, só que eu vou puxar uma altura. Deixa eu mudar a cor disso aqui. Puxo uma altura relativa a esse vértice aqui. Ela vem até o lado oposto. O pé dessa altura forma aí 90. O pé da altura é esse ponto aqui. Forma 90 graus a altura. A gente vai chamar essa altura de H. Aqui também é 90 graus. Uma característica de todo triângulo isósceles, e o equilátero também é isósceles, porque esses dois lados são iguais, é que quando você puxa a altura relativa à base, pensa no triângulo isósceles, a base é o lado diferente. Então, se esse aqui fosse diferente, a altura divide a base em duas partes iguais, porque você tem dois triângulos congruentes. Esse lado é igual, esse lado é comum, o ângulo de 90 graus é o mesmo. Esses dois ângulos aqui são iguais. Bom, você tem dois triângulos congruentes e, portanto, esse lado que antes era A ficou dividido em dois pedaços, cada um valendo meio A. A sobre 2. Legal. O que eu vou fazer? Olhar para um dos triângulos retângulos. Se eu estou num triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras. O cateto ao quadrado mais o outro cateto também ao quadrado será igual à hipotenusa ao quadrado. Quando você tem uma fração elevada a uma potência, você eleva tanto o numerador quanto o denominador. Portanto, aqui vai ficar a quadrado sobre 4. A quadrado sobre 4. Isso tem que dar a quadrado. Esse a quadrado sobre 4 está sendo somado. Se eu passá-lo para o outro membro da equação, ele vai passar subtraído. Então, nós temos o a quadrado menos o a quadrado sobre 4. Para poder fazer a subtração, eu vou imaginar que aqui é uma fração também, que se não tem nada no denominador é como se fosse 1, e vou tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre 1 e 4 é o 4. Quando eu tiro o mínimo, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 4 dividido por 1 dá 4, vezes a quadrado, são 4 as ao quadrado, menos 4 dividido por 4 dá 1, vezes a quadrado, 1a quadrado. O que nos permite concluir que o h ao quadrado será 4a quadrado menos 1a quadrado dá 3a quadrado sobre 4. Nós queremos encontrar uma expressão para o h e não para o h quadrado, então eu tenho que extrair a raiz quadrada desse lado, só que se eu extraio a raiz desse lado, eu tenho que extrair do outro lado também, do outro membro também. Então eu vou fazer assim, olha, extraindo a raiz quadrada desse membro, eu tenho que extrair a raiz quadrada desse membro todo. E aí nós teremos o quadrado e a raiz se cancelam aqui, a gente chega numa expressão que vai ser o h, igual a raiz quadrada do a quadrado vai se tornar a. A raiz quadrada do 3 é um valor desconhecido, irracional, então a gente deixa indicado só. E a raiz quadrada do 4 dá 2. É por isso que a gente diz sempre que, em se tratando de triângulos equiláteros, a altura é lado raiz de 3 sobre 2. Esta também é uma fórmula para você guardar no coração. Todas as vezes que se fala a respeito de triângulos equiláteros, facilita muito a sua vida se você lembrar dessa fórmula direto, porque em muitos dos problemas você tem que relacionar a altura com o lado. E nesse caso, se você já sabe a fórmula, você não vai ter que fazer toda a dedução que a gente acabou de fazer no problema.
você já vai simplesmente aplicar a fórmula.